Olá, seja bem-vindo, eu sou Rafael Carvalho, CEO do Eduz. No bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre como otimizar o mapeamento de perfil e o treinamento de colaboradores utilizando ferramentas online. E o bate-papo será com a Mônica Hauck, cofundadora da Solids, uma empresa especialista em software usados em processo de contratação, gestão e desenvolvimento de RH. Nesse papo, nós vamos falar sobre como as empresas estão perdendo dinheiro por não saber utilizar a tecnologia para melhorar o seu treinamento e o seu conhecimento do perfil dos colaboradores. Se você está aí trabalhando com RH, numa grande empresa, está percebendo uma alta rotatividade dos colaboradores, você não consegue identificar direito os perfis, não consegue planejar melhor o treinamento para esses colaboradores, esse vídeo é para você. Então seja bem-vindo e vem comigo. Bem, Mônica, bom dia. Primeiramente quero te agradecer por participar com a gente desse bate-papo. Estou muito feliz em ter você aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse sobre a empresa, o que vocês fazem e qual é realmente a tua área de expertise. Bom dia, agradeço demais o convite, muito bom participar desse bate-papo. Bom, aqui na Solids nós desenvolvemos tecnologia para gestão de pessoas, então nossa missão é inovar e fazer com que os processos de gestão de pessoas aqui no Brasil eles se tornem cada vez mais eficazes e consigam gerar lucro para as empresas, né? A gente sabe que o RH ainda não é visto como um centro de estratégia nas empresas e nossa missão é exatamente inverter esse quadro. Exatamente, e muito bacana. E quando a gente estava pensando sobre o bate-papo e trazer realmente empresas que trabalham em inovação, trabalham em novidade na área de educação, uma coisa que me chamou bastante a atenção no trabalho que vocês fazem, realmente capacidade de conseguir inovar numa área onde até as empresas ou grandes empresas consideram como custo, né? Ainda não conseguiram entender como o RH, como o treinamento, como a capacitação é importante para o desenvolvimento do profissional e até para a empresa alcançar seus objetivos. Então eu queria, se você puder compartilhar um pouco com a gente, o que você entende como a importância da educação corporativa, quais são as principais tendências que você tem visto dos treinamentos corporativos, né? Se alguém estiver vendo esse vídeo aqui hoje, pensando naquela pessoa que está lá no RH, para onde que a gente está indo? Para onde que a tendência está apontando? Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que o Brasil é um dos países menos produtivos do mundo. Quando nós pegamos todos os índices de produtividade e nós entendemos, né, o que está por trás da produtividade, imediatamente a gente descobre que o Brasil tem um problema cultural de não investir na sua força de trabalho, na sua força de tarefa humana. E isso impacta diretamente na produtividade. Hoje, as pessoas enxergam, as empresas têm por cultura enxergar que um treinamento, um investimento na sua mão de obra, isso é gasto. Só que o que elas não descobriram ainda é que quando você pega os indicadores das empresas mais produtivas e mais lucrativas e você olha o quanto elas investem em capacitação, você descobre que não tem mágica, é matemática. Quanto mais você capacita, quanto mais você treina o ser humano, melhor ele produz. Então, é uma escolha que eu acho que passa por uma questão cultural, né? A nossa cultura corporativa, ela precisa ser repensada e ser revista em alguns aspectos. Talvez esse deixar para a última hora, né, do brasileiro, deixar para a última hora, chega até no RH, né? E mais do que isso, às vezes o RH ele tem aquela boa intenção, mas ele não tem orçamento, ele não tem o apoio que teria que vir do CEO ou da diretoria, ou seja, até o aspecto financeiro, as pessoas não fazem essa relação direta entre capacitação e lucro, e isso precisa existir, porque essa relação existe. Quanto mais você treina a sua mão de obra, a sua força de trabalho, mais resultado ela entrega para a empresa. Bacana. Realmente acho que eu concordo plenamente contigo, acho que é muito comum, pelo menos a gente está passando essa época de crise aí, agora na crise parece que todo mundo descobriu que
tem que fazer as coisas direito, né? É. Mas a gente costuma deixar tudo para a última hora, né? Em vez de investir lá no início, deixa para a última hora para fazer as coisas. E sabe o que que é estranho, Rafael? Eu percebo que no Brasil é muito caro contratar as pessoas, né? O custo de folha nas empresas é muito alto, mas em momento nenhum a gente toma a decisão de reduzir o volume de pessoas e aumentar a performance das pessoas que a gente tem. A gente tem por cultura contratar 2, 3 pessoas para executar a função que, de repente, uma pessoa bem treinada poderia executar. Então, é uma espécie de miopia mesmo, essa questão. A mão de hoje, o custo de folha nas empresas, ele é muito caro, também porque a produtividade é muito baixa. Não é porque esse colaborador ele está ganhando muito bem, os salários são altos. Pelo contrário, os salários são muito baixos. Só que a gente não tem esse olhar na produtividade, no foco de onde tem 3 pessoas, de repente uma pessoa bem treinada pode exercer muito bem essa função. Então, a gente tem um inchaço de pessoas trabalhando, né, como se diz, meia carga. Exato. Né? E não chega nem a ser inteligente, né? Porque se a gente for considerar os custos que tem de CLT, os custos que tem para manter toda a carga tributária para manter um colaborador na empresa, você subutilizar o potencial desse colaborador não é nada inteligente, né? É, exatamente. E é impressionante. Lá no o Profiler, né, que é a nossa ferramenta de mapeamento de perfil, um dos índices é exatamente o subaproveitamento. E é impressionante como que a maioria das pessoas nas empresas estão subutilizadas. É gritante. Pessoas que poderiam estar entregando muito mais, que queriam estar entregando muito mais, elas não entregam esse valor, elas não entregam esse potencial, ou porque elas estão no lugar errado, ou porque elas não são capacitadas para fazer aquela função. Então, o que a gente percebe é um desperdício muito grande de capital humano, de capital intelectual nas empresas. Bacana. E foi bom você ter tocado no Profiler, Mônica, que a gente consiga até fazer um gancho com o que eu tinha preparado aqui para a gente continuar no nosso bate-papo. Eu acho que, pelo menos para quem está assistindo, está bem claro como que tem um desperdício grande nas empresas de dinheiro, de capital intelectual e etc. Se a gente olha agora um pouco para o lado da tecnologia, e aí acho que é até bacana você contar um pouco da tua visão, da história, como que vocês começaram a empresa. Como é que você viu a importância do uso da tecnologia, ou como que a tecnologia, ferramentas como o Profiler, por exemplo, podem ajudar ou atuar de forma a gente melhorar esse cenário que as empresas vivem? Pois é, a gente começou em 2003. Em 2003, nós tivemos uma ideia que até então era só um sonho, que é desenvolver uma ferramenta de mapeamento de perfil para o público brasileiro. Até então, as ferramentas elas eram americanas e custavam muito caro. Só a diretoria para cima fazia esse tipo de mapeamento. E eu e meu sócio, Alessandro, nós tivemos acesso a essa ferramenta e na hora surgiu um sonho. Nós já tínhamos empresa, já trabalhávamos com tecnologia, mas não para gestão de pessoas, era para agronegócio. E desde o momento que nós tivemos contato com essa ferramenta, nós pensamos assim, precisamos trazer isso para o Brasil. Isso precisa ser usado em massa. Porque o que nós percebemos é, quando você identifica o potencial humano dentro das empresas, esse processo de autoconhecimento, ele muda a forma do trabalhador se comportar, mas ele muda também a forma da empresa fazer gestão. Então, a partir disso, nós desenvolvemos uma ferramenta de mapeamento de perfil, que em 7 minutos, mais ou menos, ela te dá mais de 50 informações sobre a pessoa, inclusive se ela está sub ou sobutilizada, como que está a energia dela, como ela reage sob pressão, qual que é o estilo de liderança, ou seja, informações importantíssimas que podem fazer com que a pessoa trabalhe na função certa, mas também que ela seja gerida da forma certa. E isso gera um impacto muito grande na produtividade. Agora, quando nós desenvolvemos essa ferramenta, nós tínhamos um sonho, que era cada colaborador precisa ser mapeado. O Brasil tem um problema de rotatividade gigante. A rotatividade brasileira, ela passa da casa dos 40%. Caramba. Pensa, se cada pessoa que sai da sua empresa, ela custa mais ou menos 70% do salário anual dela,
faz a conta de quanto custa essa brincadeira. De cada 10 pessoas que entram numa empresa, 4 não estarão lá no próximo ano. Então, é um prejuízo muito grande. Só que quando você vai identificar onde que está essa rotatividade não está na gerência para cima, ela está na gerência para baixo. Só que as pessoas ainda insistem em fazer mapeamento de perfil e investir apenas na gerência para cima. Quando você vai pegar onde as pessoas alocam recursos, verbas, orçamentos, você não vê a massa das pessoas sendo trabalhadas. O operacional, ele não é contemplado pela capacitação, ele não é contemplado pelo mapeamento do perfil. E isso é mais uma miopia muito séria no mundo corporativo, porque essas pessoas, elas precisam, todos os colaboradores de uma empresa, eles precisam ser mapeados, eles precisam ser desenvolvidos, porque todos eles podem apresentar melhores resultados. Então, o que nós criamos foi uma ferramenta onde todos, basta a pessoa ser alfabetizada, ela pode ser mapeada e partindo do pressuposto que todos merecem ser desenvolvidos dentro das organizações. Então, nosso desafio hoje é exatamente isso, fazer gestão comportamental para todas as pessoas na empresa, e não só para as lideranças, como culturalmente a gente tem entendido isso. Fantástico, eu acho que uma coisa interessante quando você estava falando, eu me lembrando também do meu passado, outras empresas que eu já trabalhei, que às vezes da gerência para cima você tem até uma sobrecarga de relatório, de mapeamento de perfil, né? Os gestores ali já estão cansados de fazer avaliação 360, um avalia o outro e passa e relatório, etc. Para baixo, aonde que você está com a alta rotatividade, ninguém estava se preocupando, né? Tá deixando todo mundo largado. E sabe o que as pessoas falam? É assim mesmo. Às vezes eu escuto assim, com esse povo não tem jeito. Que povo? É um ser humano igual o gestor, igual o ser humano. Só que um está sendo estimulado, um está sendo desenvolvido e o outro não. E a quantidade de pessoas que você tem ali, né, em número absoluto, muito mais gente do que você tem na gerência, com desperdício gigantesco de dinheiro e de potencial, né? Se você consegue desenvolver aquela pessoa, ela rende mais, ela entrega mais e a empresa avança melhor também. E isso do faxineiro ao CEO, a gente não pode diferir por questões econômicas e sociais. E sabe o que eu vejo? Isso é uma herança que nós temos ainda do nosso passado. Eu digo que a gente ainda tem um resquício escravocrata muito grande. Hoje nós não temos escravos, mas nós temos uma massa de pessoas que não são vistas como trabalhadores, como agentes de mudanças dentro da empresa. É uma versão moderna para a escravidão. Exato. Eu não vou investir nessas pessoas, eu não vou capacitar, porque esse povo é assim mesmo, porque não tem jeito. E isso é grave, isso é sério, a gente precisa ver isso, porque isso não só do ponto de vista, né, social e humano, isso nos leva para um atraso muito grande enquanto sociedade, mas do ponto de vista econômico também, isso é de uma burrice muito grande, porque os recursos para a gestão de pessoas, eles existem, mas eles estão sendo alocados onde não existe a dor. É como se você estivesse dando remédio para quem não está doente. Você precisa usar os recursos para quem precisa ser desenvolvido. É onde está o problema que você tem que atuar com uma solução, né? Exato. E eu vou até puxar um exemplo agora que você estava falando, me veio à mente, talvez quem estiver assistindo esse vídeo vai sentir muito isso, né? Pegando o exemplo das grandes operadoras de telefonia. A dor que o consumidor sente é quando você liga para o call center. Com quem que você está falando? Você está falando com uma pessoa que está representando a imagem da empresa. Então, na grande maioria das vezes, o primeiro contato do cliente com a marca, ou ele é num stand que está dentro do shopping, você vai lá falar com o stand da operadora, ou você liga para o call center. E na grande maioria das vezes, é o perfil daquela empresa que está menos treinado, menos capacitado, menos engajado com a marca.
Isso não faz o É, menor sentido. e aí depois você vai lá e gasta milhões numa campanha publicitária na televisão para criar uma imagem positiva. Mas essa imagem positiva ela não vai se sustentar se quem está na linha de frente não tiver não tiver na mesma sintonia que essa campanha publicitária, né? O marketing que se sustenta é aquele marketing verdadeiro, onde cada colaborador representa aquilo que está sendo vendido. Exato. Então, é uma questão até de marca, de branding, né? É uma questão também de como a empresa ela vai ser mostrada para o consumidor. Esse olhar, essa preocupação com o consumidor também é uma coisa que a gente precisa desenvolver, né? Aquele olhar de que cada colaborador, ele é um agente que está levando um pedacinho da sua marca. Exato. E o interessante que eu vi, eu entrei lá no Profiler para conhecer a ferramenta e tudo, é realmente tudo online, né, Mônica? Você Isso. consegue acessar, não tem mais papel, essa desculpa de não conseguir. O colaborador ele consegue fazer o preenchimento tudo pela internet, né? Isso, não, hoje as empresas elas não têm tempo e nem recursos físicos mesmo para papel. A gente precisa fazer tudo automatizado, tudo rápido. Cada minuto que um RH ele não preenche uma vaga é dinheiro jogado fora. E cada minuto que ele preenche uma vaga com a pessoa errada também é dinheiro jogado fora. Então a gente precisa atender o time do mercado do ponto de vista das necessidades das corporações. Então, a gente sabe que um RH ele precisa entregar rápido os candidatos Uhum. e precisa entregar certo. Então, a gente entra exatamente nessa proposta. E não tem como fazer isso sem tecnologia. Né? Os processos, eles não podem ser manuais. Eles têm que ser totalmente online, como eles também têm que ter uma inteligência por trás, né? Esse monte de dados que nós Uhum. jogamos na web, eles têm que ser minerados e eles têm que trazer informações relevantes. É isso que a gente está fazendo com o Profiler. Não só entregar a informação sobre o indivíduo, mas também qual que é o impacto desse indivíduo no ambiente, qual que é o impacto da cultura da empresa sobre esse indivíduo, quais são os riscos envolvidos, né? Qual que é o risco envolvido na contratação daquela pessoa ou daquele líder naquele grupo, ou seja, não só fazer tudo online, como também gerar uma inteligência com todos os dados que a gente recebe. Isso é bastante importante e tem muito a ver com a gente aqui também, aqui no Eduz, a gente é uma plataforma também para educação online, então a gente ajuda também grandes empresas a economizarem seus recursos com treinamento, então em vez de você precisar fazer um treinamento presencial, deslocar funcionários, etc., você consegue fazer um treinamento pela internet, um treinamento online. E ouvindo você falar, eu comecei já instalar aqui na minha cabeça um monte de coisas que coisa fantástica você conseguir aliar perfil do colaborador com treinamento, capacitação, desenvolvimento daquele colaborador, tudo isso com o poder da tecnologia entregando ferramentas para o RH. Então, hoje, você que tem bastante conhecimento de treinamento corporativo, muito mais do que eu não sei se eu vou estar certo nessa colocação, mas acho que hoje, pelo menos o RH, as grandes empresas, quem está trabalhando ali com treinamento, ele não tem mais desculpa, né? É muito mais aquele ficar na zona de conforto, mas já existem soluções como o Profiler, como o Eduz, soluções de tecnologia que as empresas podem usar para mudar o seu cenário. Você concorda com isso também, pelo que você tem visto? Plenamente. E a questão do treinamento, ela é crucial. Hoje, algumas empresas ainda insistem em resistir ao treinamento ou o fazem de maneira assim, tem lá, a pessoa entra, ela recebe um treinamento de entrada e acabou. Não, o ser humano, ele precisa de treinamento contínuo, né? Pode ser o melhor profissional ou o pior. Todo ser humano precisa de capacitação contínua, porque quando existem oscilações naturais de produtividade, isso é do ser humano. E quando você implanta uma agenda de treinamento contínuo, você evita a queda, né, da produtividade do colaborador, né? O ser humano naturalmente ele vai em picos e vales, e Uhum, você evita o vale quando exato. você treina continuamente, né? Então, é uma estratégia de gestão que gera
muito resultado para a empresa. E outra coisa que a tecnologia permite e ajuda é o treinamento para todos. Isso é um ponto, né, que eu insisto bastante. Todos da empresa precisam passar por treinamento. E mais uma coisa, a gente tem que também observar que a gente tem caminhado para uma tendência de treinamento personalizado. Por que acontece? Vou dar um exemplo. Às vezes a empresa, o RH muito bem intencionada, ele fala assim, eu vou aplicar, vou dar um treinamento para todo mundo, um treinamento sobre como falar em público. Ok, é lindo, e ele vai lá e aplica para a empresa toda. Só que dos 100% dos colaboradores que eles têm, só a metade tem problema para falar em público. A outra metade é completamente extrovertida. Essa outra metade não precisa de treinamento de como falar em público, ela precisa de treinamento de gestão do tempo. Então, você conhecer o perfil de cada pessoa, você consegue entregar para essa pessoa o treinamento certo. E quando você faz isso de forma online, você consegue fazer isso em massa. Você consegue identificar quem são as pessoas que precisam de treinamento e imediatamente você consegue entregar o treinamento certo para aquela pessoa. Então, essa questão do treinamento customizado, personalizado de acordo com a necessidade de cada colaborador, é uma coisa que eu tenho percebido, que é uma tendência, tem funcionado muito e hoje as tecnologias, elas ajudam demais. Ou seja, com o Profiler e com o Eduz, né, a gente consegue resolver esse problema. Eu identifico qual que é a necessidade de treinamento daquele colaborador, que de forma online esse colaborador vai receber o treinamento certo que ele precisa, e não aquele treinamento generalizado que está fora do gap dele. Eu acho que até desacredita quando você tem treinamentos muito generalizados, você desacredita até o RH. Né? Se colocando no papel do colaborador, você recebe um primeiro treinamento que não tem nada a ver com você. Você tem que fazer o treinamento, é norma. Aí você tem que fazer. Aí você recebe um segundo que não tem nada a ver com você. Quando às vezes o terceiro ou o quarto que iria te acrescentar realmente, você já vai para o treinamento sem motivação, totalmente desacreditada e começa a não fazer efeito. É exatamente isso que acontece. Aí o RH é aquele que só serve para te tirar do trabalho. Exato. Você está ali tendo que entregar o resultado, lá vem aquele povo de novo me tirar. Ou seja, porque aquilo não está fazendo sentido para ele, aquilo não está agregando na vida dele, né, as competências necessárias não estão sendo trabalhadas. Perfeito. Mônica, estamos caminhando aí já para o final do nosso papo. Conversa muito boa, mas infelizmente o tempo é curto. Tem uma coisa que eu sempre peço para todo mundo que eu converso, dar uma dica prática, assim, alguma coisa que a pessoa possa fazer e etc. Então, vamos pensar em uma pessoa do RH de uma empresa que está assistindo esse nosso conteúdo, foi impactada aí pelo vídeo, se identificou com a conversa que a gente teve. Que conselho que você dá para essa pessoa, se ela está nesse cenário, quer mudar realmente? Qual o melhor caminho? É tentar falar com a direção da empresa? É tentar bater um papo com você? O que uma pessoa de RH pode fazer para ela começar a mudar o cenário da empresa dela? Bom, primeira coisa é fazer um diagnóstico correto. Onde está a dor do RH dessa empresa? Onde que está o problema? E em cima do problema, tem um olhar bem específico sobre esse problema. Se você tem um problema de rotatividade, você precisa atuar de forma inteligente no seu processo de recrutamento e seleção. Se o seu problema é produtividade, você precisa mudar a forma como você engaja os seus colaboradores e ter um olhar de capacitação muito maior. Então, a primeira identifique o problema e a partir do momento que você identificou, procure as ferramentas certas que possam realmente atacar esse problema e mudar essa situação. E esse problema, ele precisa ser mensurável, você precisa ter você precisa saber o tamanho desse problema e fazer uma gestão objetiva desse problema. Eu tenho clientes aqui que chegam e falam assim, olha, Mônica, meu problema de gestão de pessoas eu estou com uma rotatividade de 40%. Isso é uma coisa objetiva. Um ano depois, 6 meses, Mônica, de 40%, eu agora estou com uma rotatividade de 20%. Ou seja, eu tive um resultado palpável, real, mensurável, em cima de um problema, eu atuei como uma solução. Porque é isso que vai dar
credibilidade para o RH, isso que vai dar credibilidade em todas as áreas da empresa. O financeiro vai entender esse trabalho de RH, o CEO vai entender esse trabalho de RH, ou seja, a linguagem do RH, ela precisa ser a linguagem da corporação, e essa linguagem tem a ver com números, tem a ver com resultados objetivos. Então, faça um mapeamento do seu problema, quantifique e procure uma solução que realmente vai resolver esse problema e que você prove que você resolveu esse problema. Perfeito, Mônica. Muito obrigado por essa dica. Tenho certeza que vai ajudar muitas empresas que estão vendo esse vídeo aqui, esse bate-papo nosso. Para fechar, queria que você deixasse seus contatos, como é que alguém pode encontrar a Solids, o site de vocês, algum e-mail de contato, para quem estiver assistindo esse vídeo conseguir falar contigo. Isso. Quem quiser bater um papo, primeiro, o site da Solids tem muito material. Se você quer conhecer mais sobre gestão comportamental, se você quer entender qual o impacto da gestão comportamental nas empresas, só entrar no nosso site, solids.com.br. Lá também tem os nossos telefones, os nossos contatos, tem o chat, você pode falar conosco. O meu e-mail é monica@solids.com.br, você pode falar comigo. Pode falar comigo também no Facebook, tem Mônica Hauck, H-A-U-C-K, o Hauck. Pode falar conosco também pelo Facebook da Solids, do RH Portal. Enfim, vai ser um prazer falar com cada um de vocês. Ok. Mônica, então, novamente, muito obrigado. Agradeço bastante pelo seu tempo de ter disponibilizado para bater esse papo aqui com a gente. Com certeza, eu vou pedir até para a gente marcar, já deixar um pré-agendado aí um próximo papo, porque tem muita coisa bacana para a gente falar. Então, já deixa até o convite para a gente falar de novo, porque o assunto é muito rico, é muito bom. Novamente, muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai, com esse vídeo, conseguir ajudar bastante gente. Eu que agradeço, gente. Foi uma delícia. Realmente passa rápido o papo, mas já está aceito o convite. Numa próxima a gente conversa um pouco mais. Muito obrigada pelo convite. Tá ótimo, Mônica. Bom dia. Bom dia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse papo com a Mônica. Realmente foi fantástico. Como eu falei com ela, a ideia é a gente fazer um outro papo. Então já deixo o convite para dúvidas, perguntas e etc. que você teve durante esse vídeo. Coloca aqui embaixo nos comentários, porque a gente vai usar isso para agendar um outro papo com a Mônica e tirar todas as tuas dúvidas. Então, qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo. Como eu sempre aviso nos outros bate-papos, a ideia desse quadro aqui no nosso canal é trazer empresas, profissionais de referência nas suas áreas para bater um papo e compartilhar aprendizado, compartilhar dicas, compartilhar sugestões com você para ajudar o teu negócio, ajudar o teu treinamento. Então você também tem um canal aberto para sugerir novos assuntos, para pedir pessoas. Então sinta-se à vontade para sugerir quem que você quer trazer para esse bate-papo, tipo de assunto que você quer que a gente aborde, é só você colocar aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado bastante desse papo, vocês tenham gostado bastante da conversa com a Mônica. Fica o meu pedido aí para você dar um joinha no nosso canal, dar um curtir se você gostou do nosso vídeo. Se você ainda não assinou o nosso canal, a gente está trazendo cada vez mais conteúdo, tem um bate-papo, já tem o Edenal, estamos com tutoriais, vamos cada vez trazer mais conteúdo, mais quadros para ajudar você que está trabalhando com educação online. Então, se você ainda não assinou o canal, só clicar aí no botão assinar o nosso canal para ficar sabendo sempre que a gente lançar uma novidade por aqui. De novo, muito obrigado e até a próxima.